Oi, pessoal! Eu sou Jéssica Amparo, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Imunologia da UFBA, e como requisito para a conclusão da disciplina de Imunologia Celular, eu vou apresentar um artigo que trata da modulação da função e estabilidade das células T regulatórias por receptores coinibitórios. Esse é um artigo de Luca e Domingues Vilar, publicado na Nature Review Immunology neste ano de 2020. Em síntese, do que esse artigo fala? O artigo aborda como defeitos na função das células Treg e diminuições também no número de células Treg são observados em pacientes com autoimunidade, enquanto que efeitos opostos nas células Treg ocorrem em ambientes cancerosos. Hoje em dia, as pesquisas sobre novas terapias para essas doenças estão mais focadas na modulação da função das células Treg com a finalidade de aumentar ou diminuir a atividade supressora na autoimunidade e no câncer. Nesse contexto, vários receptores coinibitórios que são preferencialmente expressos pelas células Treg em condições homeostáticas têm sido mostrados de forma a controlar a função e a estabilidade das células Treg em diferentes contextos de doença. Dessa forma, este estudo resume os atuais dados sobre o papel das moléculas coinibitórias no controle da função e estabilidade das células Treg, focando no uso terapêutico na autoimunidade e no câncer. Mas antes de falarmos do artigo propriamente dito, nós precisamos primeiro entender conceitualmente dois pontos-chave, que são as células T regulatórias e os receptores coinibitórios. Então, a nossa discussão hoje será pautada sobre as células T regulatórias no contexto da autoimunidade e no câncer, bem como o papel dos receptores coinibitórios, descrevendo essencialmente esses 6 tipos, e, por fim, focando nas abordagens atuais sobre o uso terapêutico desses receptores. Como eu disse, nós temos 2 pontos-chave. Vamos primeiro falar das células T regulatórias, as Tregs. As Tregs são células potentes reguladoras do sistema imune que agem para impedir que as células imunes continuem indefinidamente a exercer a sua função imunológica em situações específicas. Ou seja, elas atuam regulando as respostas imunes exacerbadas em diversos contextos patológicos, seja em doenças autoimunes, inflamatórias, metabólicas ou no câncer, além de manter a tolerância a elementos do próprio organismo. As células Treg são descritas como sendo de 2 tipos. Aquela do tipo natural, que pode ser gerada no timo, após o reconhecimento de autoantígenos. Como que isso acontece? Durante a sua maturação no timo, muitas células T imaturas que reconhecem antígenos com intensidade são deletadas, e algumas das células sobreviventes da linhagem CD4 transformam-se em células T regulatórias. E temos também as células Treg do tipo adaptativa, que são geradas a partir de células TCD4 naive nos órgãos linfóides periféricos e especializados. As células Treg atuam principalmente através da inibição, inibindo ativação, proliferação, formação de citocinas de outros linfócitos T, inibindo a proliferação e produção de anticorpos pelos linfócitos B, inibe a função citotóxica das células NK, também inibe a função e a maturação das células apresentadoras de antígeno. Além disso, o linfócito T regulador libera citocinas anti-inflamatórias, diminuindo a inflamação. Então, as células Treg são como anti-inflamatórios naturais, secretando citocinas inibitórias, induzindo a lise de células inflamatórias, além de induzir a disrupção metabólica, uma vez que elas consomem os nutrientes necessários para que outras células T sobrevivam e exerçam a sua função. Além do controle das respostas imunológicas que eu acabei de citar, mais recentemente, algumas descobertas destacaram um papel das células Treg na cicatrização de feridas e no reparo de tecidos, que é mediada tanto por outras populações de células imunológicas, como pela produção direta de fatores de crescimento de tecidos.
Porém, há que se pensar no balanceamento do sistema imunológico. Por quê? Um número elevado de células T regulatórias no organismo pode trazer, por exemplo, um crescimento tumoral, uma infecção crônica, uma vez que diminui o combate a patógenos e a células danosas. Por outro lado, um número baixo de células T regulatórias pode acarretar em doenças autoimunes, em alergias e também em rejeição a transplantes. As células Treg são caracterizadas tanto em camundongos quanto em humanos por altos níveis da expressão da subunidade alfa do receptor de IL-2, o CD25, a falta da expressão da subunidade alfa do receptor de IL-7, o CD127, e a expressão do fator de transcrição FOXP3, que é essencial para o desenvolvimento e função das células Treg. Então, o funcionamento das células Treg é estabelecido tanto pela expressão de FOXP3, quanto pelo fenótipo que é adquirido durante o desenvolvimento da célula Treg. A alteração de qualquer uma dessas duas características pode levar à instabilidade e à plasticidade das células Treg. Então, condições inflamatórias, por exemplo, podem induzir a instabilidade de uma subpopulação de células Treg que perdem a expressão de FOXP3 e se convertem em células efetoras que produzem citocinas pró-inflamatórias e são patogênicas em modelos de rato com autoimunidade, por exemplo. Os mecanismos moleculares responsáveis por essas mudanças no fenótipo e na função das células Treg não são completamente compreendidos, mas vários trabalhos têm destacado a contribuição de vários receptores coinibitórios, que também são conhecidos como receptores de checkpoint. Então, eles são destacados para o controle da função e da estabilidade das células Treg em vários contextos de doença, o que inclui o antígeno de linfócito T citotóxico 4, o gene de ativação de linfócitos 3, a morte celular programada 1, o imunorreceptor de células T com imunoglobulina e domínios IT, o TIGIT, a neuropilina 1 e os domínios de mucina 3 e imunoglobulina de célula T, o TIM3. Eu vou falar com mais cuidado de cada um desses receptores lá na frente, tá? Pois bem, o nosso outro ponto-chave é justamente entender conceitualmente o que são os receptores coinibitórios. Uma função importante do sistema imunológico consiste em sua capacidade de atacar as células normais e anormais do corpo. Para fazer isso, ele usa pontos de verificação, as chamadas moléculas de controle imunológico, que são os receptores coinibitórios ou receptores de checkpoint. Receptores coinibitórios são uma família de receptores de superfície que atenuam e ajustam os sinais de ativação. O disparo desses receptores pode resultar em limiares elevados para ativação de células T, modelagem de respostas efetoras e para a resolução da inflamação. A expressão desses receptores é bem caracterizada em células T, mas ela não é exclusiva de populações imunes. Em condições homeostáticas, esses receptores, como eu já havia mencionado, são expressos preferencialmente em células Treg. Eles funcionam como sinais negativos para regular respostas inflamatórias e podem ser passíveis de direcionamento terapêutico. Então, nós vamos ver a partir de agora alguns dados recentes sobre o papel das moléculas coinibidoras no controle da função e estabilidade das células Treg, com foco em seus papéis e a relevância terapêutica na autoimunidade e no câncer. Como eu disse lá no comecinho, as células Treg têm papéis contrastantes na autoimunidade e no câncer, onde a depleção das células Treg resulta em uma autoimunidade grave, enquanto que essa eliminação das células Treg pode ser uma estratégia eficiente para respostas antitumorais no câncer. Vamos entender um pouco agora as principais diferenças na função das células Treg em cada uma dessas doenças. Então, vários estudos avaliaram a quantidade e a função das células Treg em pacientes com autoimunidade.
E a depender dos marcadores que foram usados para definir as células Treg, os resultados contrastaram. Números reduzidos de células Treg circulantes podem derivar de um defeito na geração e homeostase das células Treg e, portanto, preceder o início da autoimunidade. O número reduzido de células Treg na periferia também pode resultar do aumento da migração para os tecidos afetados, como no diabetes mellitus tipo 1 e na artrite reumatoide, em que as células Treg se infiltram no órgão-alvo, mas têm a função reduzida. Na esclerose múltipla, as células Treg circulantes falham em restringir de forma ideal a proliferação e a produção de citocinas do tipo 1 pelas células T efetoras, particularmente em pacientes no início da esclerose múltipla. Além disso, o fenótipo das células Treg em esclerose múltipla pode ser parcialmente reproduzido pela exposição a IL-12 in vitro, o que resulta na hiperativação da via do fosfoinositol 3-quinase, sendo que essa via está relacionada ao processo inflamatório. A sinalização da via PI3K-AKT está envolvida na geração de células Treg no timo e na periferia, e também tem um efeito negativo na manutenção da identidade e na função das células Treg maduras. Portanto, de forma semelhante à artrite reumatoide, as funções das células Treg defeituosas observadas na esclerose múltipla podem resultar da exposição a ambientes inflamatórios. Ou seja, nas doenças autoimunes humanas, as células Tregs apresentam defeitos funcionais que podem ser recriados pela exposição a estímulos inflamatórios e são mediados por uma diminuição na expressão ou na atividade de FOXP3 e pela hiperativação da via PI3K. A questão de saber se esses defeitos funcionais são primários e contribuem para a doença ou se são secundários à inflamação é o que permanece em aberto. As células Treg são superrepresentadas em tumores quando é comparado ao tecido não tumoral, sendo que, na maioria dos casos, a proporção de células Treg para células TCD8, que são as citotóxicas, se correlaciona com o mau prognóstico. Como resultado de um repertório de TCR distorcido para o autorreconhecimento, as células Treg se infiltram nos tumores mais cedo do que as células T efetoras e são prontamente reativadas por autoantígenos derivados de tumor. Os tumores podem atrair especificamente células Treg através da secreção de CCL17 e CCL22. Vários tumores se associam com a expressão da enzima indoleamina 2,3-deoxigenase, a IDO, para criar um ambiente de privação de triptofano. E nesse ambiente, as células Treg são mais resistentes do que as células T efetoras. A privação de aminoácidos, como o triptofano, pode inibir a atividade do alvo da rapamicina, o mTOR, que está envolvido na função e na estabilidade das células Treg, favorecendo assim a função supressora de células Treg, enquanto vai restringir a ativação de células T efetoras. A reativação das células Treg no microambiente tumoral resulta na perda da expressão das moléculas coestimulatórias CD80 e CD86 pelas células dendríticas, desativando assim a sua capacidade de ativar células T naive. Concluindo, o que a gente viu até aqui é que as células Treg são mais abundantes e altamente funcionais no tumor em comparação com as células Treg na autoimunidade. Frequências reduzidas de células Treg foram relatadas em tecidos inflamados em várias doenças autoimunes. Essas células Treg frequentemente têm deficiências funcionais, incluindo a diminuição da atividade de FOXP3, a produção de citocinas pró-inflamatórias como interferon gama, IL-17 e IL-4,
e fatores de transcrição, como o TBET, o IRF4, o ROR-γt e o GATA3, que é um fenômeno conhecido como plasticidade das células Treg. Os receptores coinibitórios PD1, TIGIT e o LAG3 convergem para reprimir a via PI3K-AKT em diferentes níveis. Em contraste, altos níveis de expressão de receptores coinibitórios como TIGIT, LAG3, PD1, NRP1 e CTLA4 em células Treg infiltrantes de tumor estão associados à atividade de FOXP3 estável, à localização nuclear de FOXO1 e a níveis mais elevados da função supressora. Os receptores coinibitórios são de interesse primordial para a manipulação específica da função de células Treg em contextos de doença por várias razões. Primeiro, alguns desses receptores, como o CTLA4 e o TIGIT, são alvos transcricionais de FOXP3 e, portanto, são expressos constitutivamente por células Treg do timo. Em segundo lugar, a sinalização ajusante de alguns receptores coinibitórios converge para reprimir a via PI3K-AKT-mTOR, que é crucial para manter a identidade e a estabilidade das células Treg. Muitos membros desta família são altamente expressos por células Treg e células T efetoras infiltrantes de tumor, quando comparado com as células Treg e células T efetoras circulantes. No entanto, enquanto a função das células Treg que infiltram o tumor é conservada, as células T efetoras que se infiltram no tumor são altamente disfuncionais. Contudo, os autores trazem que essa observação por si só não deve ser usada para apoiar a conclusão de que os receptores coinibitórios têm efeitos opostos nas células Treg e nas células T efetoras, e que para isso seria necessário uma análise cuidadosa das consequências da inibição ou da estimulação do ponto de verificação na estabilidade e na função das células Treg. Antes de começarmos a falar de cada receptor coinibitório, vamos tentar entender essa imagem no geral. O envolvimento do complexo TCR, que é o primeiro sinal, e do receptor CD28, que é o segundo sinal, ativa a via fosfinositol 3-quinase AKT, entre outras vias também, nas células Treg, né? A atividade enzimática de AKT promove a proliferação e a migração de células Treg, o aumento do metabolismo glicolítico e também pode inibir a localização nuclear de FOXO1. A atividade transcricional de FOXO1 vai estabilizar a função de FOXP3 e vai reprimir diretamente vários genes pró-inflamatórios, incluindo o TBOX21 e o interferon gama. As vias de sinalização PD1, neuropilina 1, TIGIT e CTLA4 convergem na inibição da função da via PI3K-AKT e, portanto, vão resultar na retenção nuclear de FOXO1, favorecendo a estabilidade das células Treg. Além disso, cada um desses receptores coinibitórios tem papéis extrínsecos na regulação de células imunes e não imunes. Por exemplo, o CTLA4, o TIGIT e o LAG3 podem inibir as funções das células apresentadoras de antígeno. Da mesma forma, o PD1 pode envolver o PDL1 ou o PDL2 em populações de células T efetoras, resultando na repressão de suas funções. E o TIM3 tem funções citotóxicas. E, finalmente, o NRP1, que é o único receptor coinibitório implicado na promoção da migração de células Treg para o tecido através do fator de crescimento endotelial vascular derivado de tumor. O CTLA4, também conhecido como CD152, é expresso constitutivamente por células Treg FOXP3 positivo. A sinalização ajusante de CTLA4 resulta no recrutamento de fosfatases inibitórias PP2A e CYP2
e está envolvida na indução de anergia parcial de células Treg em resposta à estimulação de TCR e CD28. Camundongos nocaute para CTLA4, especificamente em células Treg, morrem de uma doença linfoproliferativa por volta das 7 semanas de idade, demonstrando a importância de CTLA4 para a diferenciação de células Treg tímicas. Da mesma forma, doenças genéticas raras em humanos, caracterizadas por haploinsuficiência de CTLA4, apresentam uma doença inflamatória multissistêmica. Além de possuir um papel intrínseco às células Treg, a expressão de CTLA4 é essencial para a modulação da função das células apresentadoras de antígeno pelas células Treg. Por meio da transendocitose ativada por TCR, as células Treg usam o CTLA4 para remover CD80 e CD86 da superfície de APCs. Além disso, foi sugerido um papel para CTLA4 como um marcador da plasticidade das células Treg. E a expressão de CTLA4 não é controlada apenas por FOXP3, mas também por FOXO1, que tem um papel fundamental na supressão da indução de células Treg semelhantes a TH1. O LAG3, ou CD223, é induzida após a estimulação de TCR de células Treg e é superexpressa em células Treg infiltrantes de tecido e tumor quando comparado com células T efetoras. Numa competição com CD4, o LAG3 vence e se liga a moléculas de MHC de classe 2 e gera um sinal inibitório para as APCs. Semelhante ao CTLA4, a sinalização LAG3 atenua a proliferação de células Treg. Mais recentemente, a proteína hepática solúvel fibrinogênio do tipo proteína 1, o FGL1, foi identificado como um ligante funcional de LAG3, e essa interação demonstrou inibir as respostas das células T tanto in vitro quanto in vivo, mas o seu papel específico na função das células Treg ainda é inexplorado. Em experimentos realizados, foi observado que os camundongos do tipo NOD, que são diabéticos não obesos, sem a expressão de LAG3, especificamente em células Treg, estavam parcialmente protegidos do diabetes, no caso das fêmeas, ou totalmente protegidos do diabetes, no caso dos machos. Em ambientes de câncer, frequências mais altas das células Treg LAG3 positivos são mais observadas em metástases viscerais do que na circulação. Mas há um aumento na frequência de células Treg LAG3 positivo no sangue periférico de pacientes com câncer quando comparado com os indivíduos saudáveis. A expressão de LAG3 em células Treg identifica uma população que produz IL-10 e TGF-beta, e a expressão de LAG3 também é proporcional à expressão de CD25, o que complica a separação do status de ativação das células Treg com a suprarregulação específica da ativação de LAG3, confundindo a interpretação dos ensaios no estudo. O PD1, também é conhecida como CD279, após o envolvimento de seus ligantes, o PDL1 e o PDL2, o PD1 vai recrutar a fosfatase SHP2, que desfosforila principalmente a cascata de sinalização ajusante de CD28. Portanto, PD1 é considerado um outro repressor da via PI3K-AKT. A estimulação de células TCD4 naive de camundongo in vitro na presença de TGF-beta e de PDL1 recombinante produz um maior número de células Treg induzidas. Essas observações sugerem que a expressão de PD1 após a ativação pode ser atraída por tumores que expressam PDL1 para impor um fenótipo regulatório. Semelhante a CTLA4 e a LAG3, a PD1 também é um regulador negativo da proliferação de células Treg,
Camundongos com insuficiência de FOXP3 desenvolvem uma doença linfoproliferativa acompanhada por pancreatite autoimune fatal, exclusivamente quando reproduzido em experimento com ausência de PDCD1, que é o gene que codifica a proteína PD1, contribuindo assim para a autoimunidade pela perda da expressão de FOXP3. Esse high aqui é de alto, tá? O defeito na função de células Treg PD1 high está ligado ao aumento da produção de interferon gama após a estimulação in vitro e ao aumento da fosforilação de FOXO1 ex vivo. De forma a confirmar, as células Treg PD1 high circulantes mostraram assinaturas transcricionais de exposição ao interferon gama. Além disso, as células Treg PD1 high têm um potencial proliferativo defeituoso. Então, em um estado semelhante de células Treg disfuncionais com expressão de PD1, foi recentemente proposto como sendo essencial para a rejeição do tumor. Em apoio a esses achados, as células Treg PD1 high derivadas de tumor de pacientes com glioblastoma expressam assinaturas gênicas de exposição ao interferon gama. Então, a indução da expressão de PD1 pode representar um mecanismo regulador de feedback para reduzir os sinais de PI3-AKT e restaurar a estabilidade funcional. TIGIT é um alvo transcricional de FOXP3 e, portanto, ele foi proposto como marcador para identificar células Treg estáveis. Em humanos, a maioria das células Treg circulantes expressa TIGIT. O TIGIT supera o receptor coestimulatório CD226 para o ligante CD155, que é expresso por vários tipos de células imunes e não imunes, incluindo as células dendríticas e as células T efetoras. A ativação de TCR regula positivamente TIGIT. As células Treg positivo são mais eficazes do que as células Treg TIGIT negativo na supressão das respostas das células TH1 e TH17, mas não das respostas das células TH2, porque restringe a produção de citocinas de células TH1 e TH17, mas promove a produção de citocinas de células TH2 e a expressão de GATA3. Quando as células Treg são expostas a ambientes inflamatórios do tipo 1, o TIGIT limita a sinalização PI3K-AKT e inibe a aquisição de um fenótipo semelhante a uma célula TH1. O TIGIT reduz a fosforilação de AKT e FOXO1 e a supressão da produção de interferon gama depende das funções de FOXO1 e da fosfatase CYP1, que interage com TIGIT. Altos níveis de TIGIT e baixos níveis de expressão de CD226 conferem uma capacidade supressora superior para células Treg infiltrantes de tumor no melanoma. Inclusive, foi demonstrado em um modelo de melanoma em camundongo que a inibição da resposta imune antitumoral pela sinalização mediada por TIGIT foi principalmente mediada por um efeito nas células Treg e não nas células TCD8. No entanto, altas frequências de células Treg TIGIT foram relatadas no carcinoma hepatocelular, no câncer de pulmão e no câncer de cólon, tanto para o tecido canceroso quanto para o tecido normal circundante. NRP1, a neuropilina 1, é expresso por células Treg e por outras células do sistema imunológico. Ele é mais expresso em células Treg em ambientes imunossupressores. Por outro lado, a expressão de NRP1 parece estar regulada para baixo ou ausente nas células Treg que povoam os tecidos durante a inflamação autoimune, como na psoríase. A sinalização de NRP1 afeta a migração, a função e a estabilidade das células Treg. As células Treg NRP1 positivo migram melhor do que as células Treg NRP1 knockout, através do fator de crescimento do endotélio vascular.
A ausência de células T específicas de NRP1 em modelos de câncer subcutâneo de camundongo e em melanoma leva a uma diminuição do número de células Treg e FOXP3, sugerindo que a expressão de NRP1 é necessária para a infiltração tumoral por células Treg. Além disso, também já foi demonstrado que camundongos com deficiência de NRP1 para células Treg reduziram o crescimento tumoral e aumentaram a sobrevivência em modelo in vivo da linhagem de melanoma B16, sugerindo que NRP1 em células Treg se torna necessária para limitar as respostas antitumorais. O desencadeamento de NRP1 pela semaforina 4A, que é expressa por células imunes, entre outros tipos de células, inibe a ativação de AKT e, portanto, inibe a fosforilação de FOXO3A. A secreção de interferon gama é parcialmente responsável pelo defeito na função de células Treg deficientes em NRP1 e também é parcialmente responsável pelo defeito na atividade supressora observada em células Treg semelhantes a TH1 na autoimunidade, ressaltando assim o papel do interferon gama na desestabilização da função das células Treg em ambientes de câncer e autoimunes. Contudo, na autoimunidade, camundongos com uma ausência de células TCD4 de NRP1 desenvolveram encefalomielite autoimune experimental mais grave do que os camundongos do tipo selvagem. TIM3 foi originalmente identificado como marcador de células TCD4 e CD8 produtoras de interferon gama, mas também é altamente expresso por células Treg. Dependendo do estado de ligação, o TIM3 pode transmitir sinais de ativação ou inibição. Quando não ligadas, as moléculas TIM3 são recrutadas para a sinapse imunológica, onde facilitam a ligação de LCK e, portanto, a ativação de células T. Por outro lado, a ligação de TIM3 libera o BAT3, também conhecido como BAG6, que fornece um sinal inibitório. Até o momento, pelo menos 3 ligantes de TIM3 foram identificados. A galectina 9, o receptor de membrana CEACAM1 e a fosfatidilcerina, que está presente na superfície de células apoptóticas. As células Treg TIM3 positivo aumentaram a função supressora tanto in vitro quanto in vivo. TIM3 não é expresso em células Treg de indivíduos saudáveis, mas ele é regulado positivamente após a estimulação por meio do TCR e do CD28. TIM3 marca uma população de células com uma capacidade superior de restringir as respostas das células TH1 e TH17, bem como o aumento da produção de IL-10 e de moléculas citotóxicas. Além disso, estudos iniciais em modelos animais de câncer de cólon descobriram que, na maioria das células Treg residentes no tumor, são TIM3 positivo. E essas células precedem a infiltração do tumor por células TCD8 e contribuem diretamente para a disfunção das células TCD8. Por outro lado, defeitos funcionais na via TIM3 em células Treg foram destacados na autoimunidade. Em pacientes com artrite reumatoide, uma frequência reduzida de células Treg TIM3 foi correlacionada com a atividade da doença. Uma ligação entre a expressão reduzida de TIM3 e a perda da imunorregulação também foi observada na osteoartrite, onde uma baixa frequência de células Treg TIM3 se correlaciona com baixos níveis da produção de IL-10. Com relação ao manejo terapêutico de doenças autoimunes, as abordagens atuais que funcionam melhor envolvem imunossupressão, que às vezes é alcançada pela depleção, como no caso da terapia de depleção de células B. O aumento da função das células Treg pode fornecer uma forma menos extrema de imunoterapia para os pacientes com autoimunidade. Uma das investigações é aproveitar a maior sensibilidade das células Treg a IL-2
Uma alternativa para a modulação seletiva de células Treg em vivo é a expansão ex vivo e a reinfusão de células Treg autólogas. Finalmente, as células Treg receptoras de antígeno quimérico podem ser usadas para amortecer a destruição do tecido específico do autoantígeno na autoimunidade. Já modelos de camundongo mostram que a depleção de células Treg é suficiente para melhorar a rejeição imunomediada de tumores. Algumas das abordagens tentaram explorar as diferenças entre as células Treg e as células T efetoras em termos de sensibilidade a agentes quimioterápicos e a moléculas de origem tumoral. No geral, essas descobertas destacavam o desafio de identificar moléculas e vias ativas em células Treg, mas que não são em células T efetoras, bem como definir mecanismos de supressão que são importantes para diminuir a imunidade tumoral. Além disso, informações sobre como os receptores coinibidores moldam as funções das células Treg são demonstradas com o uso clínico de anticorpos bloqueadores monoclonais para PD-1, anticorpos para PDL1 e anticorpo bloqueador para CTLA4. Vários anticorpos direcionados para TIG, TLAG3 e TIM3 também estão sendo avaliados em ensaios clínicos. Essas moléculas podem induzir a plasticidade das células Treg ao suprimir a via PI3K, que é orquestrada por vários receptores coinibitórios, resultando assim na perda da atividade supressora e na aquisição de características pró-inflamatórias pelas células Treg. No geral, os inibidores de checkpoint aprovados demonstraram eficácia, incluindo remissão de longo prazo de cânceres considerados letais, mas apenas em cerca de 30% dos pacientes. Além disso, a terapia de inibição de checkpoint é acompanhada por eventos adversos relacionados ao sistema imunológico, sendo as mais comuns as que surgem em tecidos de barreira, o que inclui erupções cutâneas, mucosite bucal, pneumonite e enteropatias, sendo que eventos do sistema nervoso central e miocardite também já foram descritos. Além de induzir novas manifestações autoimunes, os inibidores de checkpoint também podem causar recidivas da autoimunidade pré-existente. Por exemplo, em estudos de pacientes com esclerose múltipla, recaídas muito graves e potencialmente fatais foram relatadas. E novos episódios desmielinizantes também foram observados em pacientes tratados com ipilimumab. Evidências mostram que a eficácia clínica do ipilimumab no melanoma resulta da depleção de células Treg por meio da citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Um estudo recente descreve uma abordagem para reforçar a especificidade das células Treg específicas de tumor para um anticorpo de ligação a CTLA4 em um modelo de câncer de próstata de camundongo. CTLA4 também é expresso por células TCD8 após a ativação. Então, dadas as diferentes cinéticas sobre as células Treg e as células T efetoras na infiltração nos tumores, o momento apropriado para a administração de ipilimumab pode resultar na depleção específica das células Treg. E, de fato, em modelos de camundongo de melanoma tratado com anti-CTLA4, em combinação com a vacinação com neoantígeno, o tratamento com anti-CTLA4 se mostrou benéfico apenas se fosse administrado vários dias antes do desafio antigênico, porque aí o anti-CTLA4 ele atingiria o esgotamento das células Treg e é eliminado da circulação no momento em que as células TCD8 específicas do tumor CTLA4 surgem. Os autores também descreveram um paciente que tolerou um enxerto renal por 30 anos, mas ele teve rejeição aguda no enxerto após receber uma terapia anti-PD1 para melanoma. E ao combinar
o inibidor de mTOR com o tratamento anti-PD1, foi alcançada então a remissão da rejeição do enxerto, juntamente com a redução do tumor, além de aumento do número de células Treg circulantes. PD1, agora para a plasticidade das células Treg. PD1 e TIGIT são reguladores negativos da tendência pró-inflamatória das células Treg para um fenótipo semelhante às células TH1. Pacientes com glioblastoma em um ensaio clínico de fase 3 com nivolumab tiveram níveis mais elevados de produção de interferon gama pelas células Treg. Além disso, os pacientes com melanoma submetidos à terapia anti-PD1 foram menos propensos a ter uma resposta clínica se eles tivessem uma alta frequência de células Treg TIG CD226 no tumor, o que sugere uma redundância entre TIGIT e PD1 na prevenção da plasticidade das células Treg no microambiente tumoral. A doença hiperprogressiva é caracterizada por uma aceleração na cinética do tumor após o início da terapia anti-PD1 ou anti-PDL1. Em uma coorte de 36 pacientes com câncer gástrico, 4 desenvolveram a doença hiperprogressiva durante o tratamento anti-PD1. A terapia anti-PD1 induziu um aumento na proliferação de células Treg intratumorais em pacientes com a doença hiperprogressiva quando comparado com uma diminuição naqueles sem a doença hiperprogressiva. Também foram feitas coculturas de células Treg PD1 positivo com células T efetora CD8 na presença de anti-PD1 e foi mostrada uma melhor supressão da proliferação de células T efetoras. Outro dado que os autores observaram é a persistência de células Treg PD1 positivo no sangue periférico após o primeiro ciclo do tratamento, sendo este um preditor de desfecho desfavorável. Esses estudos representam uma advertência sobre as possíveis consequências das terapias que promovem a expansão das populações de células do sistema imunológico, que têm funções opostas em relação ao crescimento do tumor. Dessa forma, o artigo conclui da seguinte maneira: vários estudos têm abordado o papel dos receptores coinibitórios na modulação da função das células Treg, porque eles são alvo de transcrição de FOXP3 ou são frequentemente superexpressos por células Treg associadas a tumor. Consistentemente com o fato de que os sinais positivos enviados pelos receptores coestimuladores são cruciais para a seleção de células Treg no timo e a homeostase na periferia, os receptores coinibitórios mostraram conter a proliferação de células Treg nos tecidos. A convergência da sinalização desses receptores na regulação negativa da via PI3K-AKT resulta na estabilização funcional das células Treg. A terapia anti-CTLA4 associa a eficácia clínica e a carga dos efeitos colaterais inflamatórios com a depleção de células Treg, o que destaca a necessidade de identificar os mecanismos de supressão mediada por células Treg. Além disso, a inibição de checkpoint precisa ser melhorada para direcionar as células Treg associadas ao tumor de uma forma mais seletiva. No geral, os estudos adicionais sobre os mecanismos pelos quais os receptores coinibitórios controlam a biologia das células Treg são necessários para estabelecer uma nova geração de inibidores e ativadores de checkpoint, tanto para o controle do câncer quanto da autoimunidade. Então é isso. Obrigada